Avante Mobilização, um giro sobre educação e cidadania na palavra de especialistas Avante e convidados. Hoje daremos um giro especial pelos direitos da criança, que logo na primeira infância são uma importante conquista social. No entanto, nem sempre a ideia de proteger integralmente a criança foi um guia para a elaboração de políticas públicas. Para nos ajudar a compreender a expressão da criança como ator social e seu reconhecimento como sujeito de direitos, previsto desde 1988 com a promulgação da Constituição Federal Brasileira, recebemos Ana Marcílio, consultora associada da Avante, que tem dedicado os últimos 10 anos à escuta de crianças nos mais diversos cantos do Brasil e do mundo. E é especialista em temáticas da primeira infância, como prevenção e enfrentamento às violências, racismo na infância, direito ao brincar, participação infantil e educação. Com a palavra, Ana Marcílio. Sujeito de direito é sujeito, pessoa, ser humano. Todos eles são sujeitos de direito, mas com a criança e, sobretudo, com a criança pequena, a gente tem que estar o tempo inteiro ressaltando que ela é um sujeito de direito, ressaltando até que ela é sujeito, que ela tem vontades, desejos, pensamentos, sentimentos que devem ser levados sempre em consideração para a tomada de decisão, seja ela do cotidiano ou do próprio planejamento urbano, que eu acho que eu penso que é uma das lógicas que a gente vem tentando consolidar no país, a partir do Plano Nacional da Primeira Infância e com essa ideia de trazer para os municípios a elaboração e a reflexão sobre os planos municipais de primeira infância e quem é essa criança pequena que vive e habita nos territórios, nas cidades, zona urbana, zona rural, nas comunidades. Eu penso no sujeito de direito nessa ideia de que a gente precisa fortalecer o pensamento de que não é porque é criança e não é porque é pequena que ela tem menos direito, mesmo na mais tenra idade, mesmo nos meses ainda. A gente precisa trabalhar com esse sujeito de direito. A gente precisa escutá-lo, a gente precisa, às vezes, implementar mudanças no nosso cotidiano, implementar mudanças no nosso pensamento de cidade a partir da aceitação de que existem crianças e que as crianças são cidadãs. E que, por isso, é urgente afinar o nosso entendimento sobre a rede de cuidados que deve ser criada em cada lugar, definindo os responsáveis e suas responsabilidades para assegurar o desenvolvimento pleno das crianças. Na real, todos nós somos responsáveis. O artigo 227 da Constituição determina como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esta é a lei, mas como levar isso para a prática nos dias, na convivência familiar, na cidade? Então, assim como qualquer outra faixa etária, a criança ela tem direito de estar na rua, de conviver com a comunidade, de participar do espaço público, de ter uma casa, um lar, alimentação. Então, é pensar nesse sujeito como alguém que está na cidade, que não está apenas dentro de casa. Se sair de casa, ela vai ou para o posto de saúde ou para a escola, creche. Né? É mais que isso. Ela é um cidadão. A família não pode castigá-la por meio de castigos físicos e humilhantes. Não cabe. A cidade não pode ignorar a presença dessas crianças. A gente não pode, por exemplo, não ofertar a educação, mas a gente também não pode não ofertar espaços públicos com qualidade para essas crianças. Então, a gente não pode dispensar uma praça que tenha capacidade de abrigar uma criança de 6 anos, até 6 anos. E abrigar uma criança de até 6 anos com autonomia, com liberdade, com desafios para aquela faixa etária
e, ao mesmo tempo, com proteção para aquela faixa etária. Então, é esse o sujeito de direito. É pensar que a criança está ali, está no mundo, ela faz parte do mundo, e não é só ela que tem que estar no ritmo do mundo, mas às vezes o mundo precisa parar e entender o ritmo da criança. Que às vezes elas, inclusive, nos apontam saídas e caminhos para desafios que estão postos há gerações e que a gente perdeu a capacidade de criar soluções. A criança é o sujeito que cria impotência. Durante um seminário sobre qualidade da educação infantil, você fez a seguinte observação: participar é mais do que escutar, é garantir o potencial transformador que toda criança tem e que, para isso, é importante reconhecer que aquilo que ela pensa e faz pode e deve influenciar na tomada de decisão. No entanto, nem todo mundo compreende quando falamos desse potencial da criança, em especial nessa fase da primeira infância de 0 a 6 anos. Que potencial é esse? Ela é o sujeito que está em conexão com o mundo, com a natureza, com o outro, por tudo, porque ela ainda nem se dissociou do outro. Então, ela ainda é aquele sujeito que, se vê um outro sujeito sofrendo, sofre junto. É só com a idade que a gente aprende a não sofrer com o outro, com o mundo, com a planta, com o polvo. É com a idade que a gente perde essa conexão, essa capacidade, essa abertura. A criança pequena, ela é um sujeito que é uma janela para o mundo. Ela é completamente, os sentidos dela estão todos abertos. Então, ali ela vai aprender a falar qualquer língua, não importa qual seja a criança, ela aprende a falar qualquer língua, certo? E aí, quando eu falo ela aprende a falar qualquer língua, está incluso, inclusive, deficientes auditivos que aprendem a falar em Libras, aprendem a usar o corpo, porque a fala não é apenas oral para a criança, ela é uma fala de corpo inteiro. A criança se expressa por inteiro, ela aprende qualquer língua, o adulto não, certo? Então, ela se conecta com tudo. O adulto perde essa capacidade de conectar. É esse o sujeito de direito, é essa a potência da infância. É esse o sujeito que a gente tem que olhar e dizer, poxa, se esse é o momento em que a gente mais aprende, em que a gente melhor se conecta com a vida, como é que eu faço para garantir que essa aprendizagem, que essa conexão com a vida seja positiva, para que essa experiência na vida seja positiva, porque quando ela crescer, e esse é o pensamento também do futuro, que a gente pensa a criança sujeita de direito hoje, ela precisa ter uma qualidade de vida e um bem-estar social que garanta, que oportunize a ela se desenvolver bem, viver plenamente, e daí, no futuro, quando ela tiver os filhos dela, quando ela for uma profissional, ela também tenha esse olhar. E daí a gente trabalha naquele sentido de perpetuação, mas não perpetuação apenas pela sobrevivência no automático das espécies, mas uma perpetuação de uma humanidade que é a humanidade que a gente acredita que deve se perpetuar mesmo, não uma humanidade em que a gente está, não sei, mas correndo de violências, morrendo por fome, desnutrição, uma humanidade que a gente é capaz de dialogar com o outro, que a gente é capaz de se conectar com a vida, que a gente é capaz de se conectar com o outro, de entender a cidade como algo que é nosso, que é de nosso cuidar, é de nossa responsabilidade cuidar dos espaços que a gente frequenta, porque somos nós quem frequentamos. Para isso é preciso que desde pequeno a gente seja criado nesse espaço, que essa interação com os outros cidadãos sejam positivas, com as pessoas iguais e diferentes de mim sejam positivas, que a gente possa, desde pequena, conviver com a diversidade de quem mora na zona urbana, de quem mora na zona rural, de quem planta e produz comida, de quem compra comida, de que equilíbrios a gente... Isso só é possível a gente trabalhar esses poderes da infância, de ofertar esta infância sujeita de direito para que as próximas gerações também assim o sejam. Então, você precisa garantir hoje, agora e pelo amanhã. Fica o recado. É necessário conhecer a potência criadora e transformadora da criança, sua capacidade de avaliar e tomar decisões, agir, resolver problemas, conflitos, criar soluções de maneira transformadora. Quem melhor do que a própria criança para dizer quando o seu direito está sendo violado? Agora nós vamos dar uma breve pausa para refletir, pois essa conversa não acaba aqui. No próximo episódio, continuamos com Ana Marcílio, falando sobre a história desses direitos no Brasil e no mundo,
quando se passou a ter uma maior compreensão das necessidades para desenvolvimento das crianças. Houve avanços importantes e ainda há muito por fazer, tanto para não perder o que já conquistamos, como para preencher as lacunas que persistem para a realização desses ideais. Caso você queira contribuir com o nosso podcast com a construção desse e de outros diálogos, envie sua sugestão para o e-mail avante.comunicacão@avante.org.br. Venha dar esse giro com a gente. Até breve. Esse giro especial é uma ação do PIC, Primeira Infância Cidadã, projeto realizado pela Avante em parceria com a Petrobras.